No direito processual civil, os atos processuais representam manifestações de vontade praticadas pelas partes, pelo juiz, pelos auxiliares da justiça e por terceiros participantes da relação processual com a finalidade de impulsionar, desenvolver, organizar ou concluir o procedimento jurisdicional. O processo civil estrutura-se como uma sequência ordenada de atos interdependentes, submetidos a regras legais destinadas a garantir segurança jurídica, previsibilidade, contraditório, ampla defesa, devido processo legal e efetividade da tutela jurisdicional. Cada ato processual possui finalidade específica dentro da marcha procedimental, sendo regulado por princípios que buscam equilibrar formalidade e instrumentalidade, evitando tanto o excesso de rigor técnico quanto a desorganização incompatível com a atividade jurisdicional. A legislação processual contemporânea adota o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o ato processual não deve ser invalidado quando alcançar sua finalidade essencial sem causar prejuízo às partes, ainda que realizado de maneira diversa da prevista em lei. Esse entendimento decorre da valorização da efetividade do processo e da primazia do julgamento do mérito, afastando nulidades meramente formais destituídas de repercussão concreta sobre os direitos processuais dos litigantes. Os atos processuais podem ser classificados segundo diversos critérios doutrinários e legais, distinguindo-se, por exemplo, atos das partes, atos do juiz e atos dos auxiliares da justiça. Entre os atos das partes incluem-se petições, manifestações, recursos, produção de provas, requerimentos e declarações de vontade destinadas à formulação de pretensões ou resistência à pretensão alheia. Os atos do juiz abrangem despachos, decisões interlocutórias, sentenças e demais pronunciamentos jurisdicionais voltados à condução do processo e resolução da controvérsia. Já os atos praticados pelos auxiliares da justiça incluem certidões, juntadas, mandados, diligências, intimações e atos materiais indispensáveis ao funcionamento da máquina judiciária. A forma dos atos processuais possui relevância significativa no sistema processual civil, pois garante autenticidade, publicidade, segurança e regularidade procedimental. Em regra, os atos independem de forma determinada quando a lei não a exigir expressamente, devendo ser considerados válidos sempre que atingirem sua finalidade essencial. A língua portuguesa constitui idioma oficial dos atos processuais praticados no território nacional, exigindo-se tradução oficial de documentos redigidos em idioma estrangeiro, salvo exceções legalmente admitidas. O processo eletrônico transformou profundamente a dinâmica dos atos processuais, permitindo prática digital de petições, decisões, intimações, audiências e comunicações oficiais por meio de sistemas informatizados mantidos pelos tribunais. A informatização processual ampliou a celeridade procedimental, reduziu custos operacionais e facilitou o acesso remoto aos autos, embora também tenha gerado novos desafios relacionados à segurança digital, estabilidade dos sistemas e inclusão tecnológica dos usuários do Poder Judiciário. A publicidade dos atos processuais constitui regra geral no processo civil, decorrente dos princípios republicano e democrático, permitindo fiscalização social da atividade jurisdicional e transparência na administração da justiça. Entretanto, determinadas causas tramitam sob segredo de justiça quando envolverem interesse público relevante, intimidade das partes, direito de família, menores de idade, arbitragem confidencial ou outras hipóteses previstas em lei. Os atos processuais devem ser praticados em dias úteis e dentro do horário forense estabelecido pelos tribunais, embora o avanço tecnológico tenha possibilitado o peticionamento eletrônico em qualquer horário, considerando-se tempestiva a manifestação transmitida até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo. A contagem dos prazos processuais constitui tema central do direito processual civil, pois está diretamente relacionada à segurança jurídica, ao contraditório e à estabilidade das relações processuais. O prazo processual representa intervalo temporal legal, judicial ou convencional dentro do qual determinado ato deve ser praticado sob pena de preclusão, perda de faculdade processual, estabilização da situação jurídica ou aplicação de sanções específicas. A legislação distingue prazos próprios e impróprios, peremptórios e dilatórios, legais e judiciais. Os prazos próprios destinam-se às partes e geram consequências processuais pelo descumprimento, enquanto os impróprios dirigem-se ao juiz e aos auxiliares da justiça.
funcionando predominantemente como parâmetros de regularidade administrativa sem perda automática da competência funcional. Os prazos peremptórios não admitem modificação pelas partes, ao contrário dos dilatórios, que podem ser convencionados ou ajustados dentro dos limites legais. O sistema processual civil brasileiro adota a contagem de prazos em dias úteis para praticamente todos os atos processuais praticados pelas partes, excluindo-se sábados, domingos, feriados nacionais, estaduais, municipais e dias sem expediente forense. Essa sistemática busca assegurar efetivas condições de trabalho aos advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e demais profissionais que atuam perante o Poder Judiciário. Na contagem do prazo, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento, prorrogando-se automaticamente o termo final para o primeiro dia útil subsequente quando recair em dia sem expediente forense ou com indisponibilidade do sistema eletrônico. Os feriados locais devem ser comprovados pela parte quando influírem na tempestividade do ato processual, especialmente em recursos dirigidos aos tribunais superiores. A preclusão constitui fenômeno processual diretamente relacionado aos prazos, consistindo na perda da faculdade processual em razão da inércia, prática incompatível ou já exercício anterior do direito processual correspondente. A preclusão temporal decorre do decurso do prazo sem manifestação da parte. A preclusão lógica surge da adoção de comportamento incompatível com o ato processual posterior. E a preclusão consumativa ocorre quando a faculdade processual já foi exercida anteriormente. Esses mecanismos garantem estabilidade procedimental, impedindo retrocessos indevidos e assegurando progressividade ao processo. A citação representa um dos atos processuais mais relevantes do sistema processual civil, pois é por meio dela que o réu, executado ou interessado é formalmente convocado para integrar a relação processual e exercer seu direito de defesa. A citação válida constitui pressuposto de existência e desenvolvimento regular do processo, sendo indispensável para a formação da relação jurídica processual completa. Sua finalidade é assegurar conhecimento inequívoco da demanda e oportunidade de participação efetiva do demandado no contraditório judicial. A ausência de citação válida compromete gravemente o devido processo legal e pode acarretar nulidade absoluta dos atos subsequentes. Existem diversas modalidades de citação previstas na legislação processual, adaptadas às circunstâncias concretas do caso e às possibilidades de localização do citando. A citação pelo correio é modalidade prioritária em muitos procedimentos, realizada mediante envio de correspondência com aviso de recebimento. A citação por oficial de justiça ocorre quando frustrada a modalidade postal ou quando a lei expressamente a exigir. Também existem a citação por meio eletrônico, a citação por hora certa e a citação por edital. A citação eletrônica ganhou destaque com a modernização do processo civil, especialmente para pessoas jurídicas e entes públicos previamente cadastrados nos sistemas judiciais. A citação por hora certa é utilizada quando o oficial de justiça verifica a ocultação intencional do réu para evitar o recebimento da comunicação processual. Já a citação por edital constitui medida excepcional destinada a hipóteses de réu desconhecido, incerto ou em local ignorado, exigindo observância rigorosa dos requisitos legais em razão de sua menor efetividade prática. Os efeitos da citação são amplos e relevantes, incluindo prevenção do juízo, indução da litispendência, constituição em mora do devedor e interrupção da prescrição em determinadas hipóteses legais. A partir da citação válida inicia-se o prazo para apresentação de defesa, consolidando-se a relação processual triangular entre juiz, autor e réu. A intimação, por sua vez, consiste no ato processual destinado a dar ciência às partes, advogados, terceiros, auxiliares da Justiça ou membros do Ministério Público acerca de atos, decisões, termos ou movimentações processuais relevantes para o exercício de faculdades, cumprimento de deveres ou acompanhamento do processo. Enquanto a citação convoca para integrar o processo, a intimação comunica atos praticados dentro da relação processual já existente. A intimação pode ocorrer por publicação em órgão oficial eletrônico, meio eletrônico direto, correio, oficial de justiça, comparecimento espontâneo ou outros meios legalmente admitidos. No processo eletrônico, as intimações realizadas por portal eletrônico tornaram-se predominantes, considerando-se efetivadas após consulta eletrônica pelo destinatário ou automaticamente após determinado período sem acesso ao sistema.
A intimação dos advogados possui especial importância no processo civil, pois deles depende o adequado exercício da representação processual das partes. A ausência de intimação válida do patrono pode gerar nulidade dos atos subsequentes quando houver prejuízo à defesa ou comprometimento do contraditório. A legislação prevê regras específicas sobre nomeação dos advogados nas publicações oficiais, exigindo correta identificação para a validade da comunicação processual.